Será que essa ideia do tal propósito é exatamente isso que todo mundo vende por aí? Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olibar. Pegue seu café ou qualquer outra coisa que você gosta de beber pra gente começar esse episódio. E essa semana eu vi um filme que me inspirou a trazer esse episódio de hoje, que é um assunto que eu me questiono muito. E como é um ambiente de conversa, todos os questionamentos que eu vivo na pele, eu tento trazer aqui para o podcast para a gente conversar sobre isso. E eu tenho certeza que esse tema de hoje pode nos inspirar a conversar, a trocar ideias. E eu quero ouvir muito o seu ponto de vista. Nessa semana, eu vi um filme que eu conheci lá na pandemia. Ele foi lançado na pandemia, em 2020. Numa época onde todo mundo estava vivendo as emoções à flor da pele. Lembra o seu 2020? Todo mundo estava confuso, não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia acontecer, nem com o mundo e nem com nós mesmos. E quando esse filme foi lançado, eu até na época me perguntei, nossa, será que esse filme é para criança mesmo? Ele é tão profundo, traz tantos ensinamentos e reflexões. E essa semana eu assisti de novo e falei, beleza, vamos falar sobre o Soul? É um filme muito legal, que sempre me traz um ponto de vista sobre propósito. E para contextualizar, para você entender e a gente seguir essa linha de raciocínio nesse episódio, eu vou contar um pouco sobre isso. Desculpa te dar spoiler, eu amo spoiler. Eu amo quando dão um spoiler, eu sou uma pessoa ansiosa, então quando me dão um spoiler, me prepara. Mas caso você não tenha visto esse filme, eu te indico muito assistir. Vou deixar o nome aqui na descrição, você pode encontrar na Disney. É bem legal de assistir, ele é bem levinho. Só que ele traz muitos detalhes que, se a gente prestar atenção, a gente pode usar na nossa vida, em tudo que a gente faz. E aí, nesse filme, tem o Joey, né? Que ele é um ele é um músico. Ele é um músico que ele vive em prol do jazz, né? Então ele faz, assim, passa metade da vida dele tentando dar certo no jazz. Até que um belo dia, ele consegue realmente tocar numa banda de jazz. E uma meta que ele queria tanto, uma conquista que ele queria tanto, quando ele consegue, ele sente um sentimento meio estranho. Ele se sente meio diferente. Até que ele conversa com essa cantora, a cantora da banda, e ela trouxe um dos melhores diálogos que eu acho desse filme, que é assim. Existe uma história de um peixe. O peixe foi até o ancião e perguntou, eu tô procurando o tal do oceano. Aí o ancião, o oceano? Você já está no oceano. Aí o peixe, isso? Isso aqui é água. O que eu tô procurando é o oceano. E isso me faz pensar em quantas vezes nas nossas vidas nós buscamos respostas para propósito, para missão de vida, como se algo fosse validar a nossa existência aqui na Terra. O que eu não acho errado, eu acredito até que nós viemos por um porquê. Só que eu sempre me pergunto, será que essa ideia de propósito que todo mundo vende é o real significado? Será mesmo que a gente tem que passar vários anos da nossa vida buscando uma coisa, vivendo aquela coisa, como se fosse a única coisa que nos representa? E é uma coisa... E é algo que a gente vivencia muito, principalmente nas redes sociais, principalmente pessoas que trabalham no digital. A todo momento a gente vincula propósito com trabalho, né? Ah, meu trabalho, a minha vocação é ser médica. Ah, o meu propósito é ajudar as pessoas, meu propósito é advogar, meu propósito é criar conteúdo. E a gente passa tanto tempo achando que a gente precisa vivenciar isso, é a nossa verdade, é o que nos motiva, é como se fosse a única coisa que nós viemos na Terra para fazer. Só que aí vem um questionamento que eu quero muito fazer para você. Lembrando que aqui é uma conversa e eu quero entender o seu ponto de vista. Por que nós temos tanto que nos rotularmos e tentarmos nos encaixar em caixinhas que claramente não foram feitas pra gente? Por que tanto a gente luta tanto para seguir apenas uma coisa? Eu não sei se é minha lua em Gêmeos, que dizem que Lua em Gêmeos é uma pessoa totalmente que muda de opinião, e eu me considero assim. Tanto é que eu falo para as pessoas, eu sou hipócrita. Eu gosto de ser. Vou te contextualizar, calma. Eu gosto de mudar de opinião. Eu gosto de me permitir entender os lados. Eu gosto de me permitir mudar de interesse, mudar de opinião, de evoluir.
E eu acho que não dá pra gente ser a mesma coisa a vida inteira. Por isso que essa ideia de propósito que vendem, que nossa, você tem que ter um propósito, porque parece que se a gente não tem um propósito, a gente não é nada. Parece que o seu trabalho não é um propósito, você não serve pra nada. E claro, isso faz parte da sociedade capitalista. Mas parece que tudo é em prol de um propósito ou missão de vida. Se você não tem isso, você é uma pessoa confusa, perdida ou sem foco. Mas quem te disse que gostar de muitas coisas, de ter muitos interesses, quer dizer que você está perdida, confusa ou sem foco? Para mim, você ter muitos interesses te faz uma pessoa muito interessante. Te faz uma pessoa real, humana, profunda. Me assusta pensar que a gente só precisa ser uma coisa. Porque quando eu penso, eu só sou meu trabalho, isso pra mim soa genérico, chato, superficial, extremamente raso. Porque se te tirarem o seu trabalho, o que sobra de você? Nada. O que vai te motivar na vida? E aí que eu entro de novo. Pra mim, propósito não é trabalho. Propósito não é trabalho, propósito não é carreira, propósito não é meta, propósito não é nem um hobby. Propósito não é o que você faz, é o que você vive. E como você faz as coisas, é a sua relação, a sua reação das coisas, é o que te mantém viva. Então pensa comigo, você ser uma pessoa que tem vários interesses e que se permite mudar de opinião, que se permite crescer, aprender, evoluir, faz com que você seja uma pessoa que constantemente está aprendendo sobre si e constantemente está comunicando isso para o mundo. E pensar que eu preciso ser movida por apenas alguma coisa, eu acho que a vida seria muito chata. Seria uma vida totalmente sem sentido. E eu acredito que posicionamento é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, assim como nós. Eu tenho certeza que o seu propósito, quando você era mais nova, não é o mesmo propósito que você tem agora. E essa é a graça, sabe? De você se permitir crescer e ir mudando o seu propósito. Tudo bem você colocar o seu trabalho como uma das suas prioridades, e precisa ser uma das prioridades. Mas o seu trabalho, ele não é a sua personalidade. Por mais que seja um ponto que a gente coloque como personalidade. Eu sempre lembro, até do episódio que eu já falei sobre trabalho aqui, quanto que a gente coloca o trabalho como o sinônimo de quem nós somos. Eu sou advogada. Eu sou criadora de conteúdo. Eu sou não sei o quê. E eu me sinto muito sufocada quando é sobre isso. Porque eu não sou apenas uma coisa. Existem várias versões minhas que precisam de atenção. E todas as minhas versões constroem e construíram quem eu sou hoje. Eu não seria Jaque, criadora de conteúdo, se não existisse a Jaque que estudou moda. Eu não seria Jaque criativa sem a Jaque criança que cortava caixa de papelão para virar máquina. Aquelas máquinas, aquelas câmeras, sabe? Então, assim, todas as minhas versões me fizeram chegar até aqui. Todas as minhas versões fazem com quem eu sou hoje. E, por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada por comédia romântica. Eu amo livros de romance. Eu amo escutar as músicas da minha adolescência. Me dá um conforto. Sabe quando você gosta de ouvir só pelo conforto? Eu adoro assistir coisas repetidas. E, além disso, eu sou a Jaque namorada, eu sou a Jaque filha. Então, não é cruel demais a gente se limitar em apenas uma coisa ou falar assim, nossa, meu propósito é fazer o meu trabalho. E quando você chegar nessa meta, quando você atingir essa conquista, o que vai ser de você? Eu gosto de pensar que as conquistas, elas precisam ser degustadas, sabe? Quando você conquista alguma coisa, você precisa muito sentir aquela conquista para que todo o seu esforço tenha valido a pena. Porque senão você só vai ser mais uma pessoa na rodinha do hamster, fazendo, e no fundo e no fim não chegar em lugar algum. Então não é melhor você ter consciência, clareza, presença nas suas conquistas, de falar, caramba, eu desejei tanto isso, que legal. Eu tenho esse costume, assim, eu costumo segurar as coisas e falar, isso aqui já foi um sonho. Tem até uma arte que fala isso. Tudo que eu tenho hoje foi um sonho. Então eu pego e falo, que legal que eu tenho essa câmera, que legal que eu tenho esse microfone. Porque por mais que sejam conquistas até bobas, as suas conquistas bobas ainda são conquistas. E é isso que é propósito. Você viver com presença. Você vivenciar a sua vida. Seja comendo uma pizza e saborear aquilo.
Seja você no seu trabalho vivenciar aquilo com presença. Eu acho que quando você assiste esse filme, ele traz muito essa consciência de não é sobre o que você faz, mas é como você vive, como que você tá vivendo a sua vida agora. Você tá vivendo a sua vida pela lente de outras pessoas, pelo olhar de outras pessoas e esquecendo de você? Eu gosto muito de repetir que a transformação acontece de dentro pra fora. Eu não consigo gerar uma mudança sem entender quem eu sou. E quanto mais eu entendo quem eu sou, mais eu preciso aprender quem eu sou, porque autoconhecimento é um processo, sabe? Não é o fim. É a mesma coisa que o propósito. O propósito é o caminho, não é o ponto de chegada. Todos os dias você está vivendo o seu propósito, seja ele no seu trabalho, seja ele na sua vida, e tá tudo bem você também ter outros e vários propósitos. É aí que eu acho que a gente precisa abraçar as nossas singularidades, os nossos diferenciais, as nossas incoerências e a nossa pluralidade. A gente insiste em acreditar que a gente só pode ser bom em algo, em uma coisa. Sendo que você ter vários interesses e ser uma pessoa multipotencial é o que te torna única, incopiável. Ninguém nunca vai poder copiar a sua história, a sua jornada, a sua experiência, a sua visão de mundo, o que você já viveu. Isso é só seu. Percebe como é algo único, é algo tão importante que a gente não pode terceirizar? É uma coisa só sua. E como eu falo muito de autenticidade por aqui, de identidade, eu acho que isso é vivenciar a autenticidade na mais plena sabedoria e no seu mais pleno significado. É entender que cada versão sua constrói você. E quando você entende cada versão sua, é aí que você vive a sua autenticidade. É entender que uma versão não anula a outra, uma versão é boa para você, uma versão se conecta com a outra. E cada interesse que você tem consolida quem você é. E é aí, novamente, que você vive o processo e o propósito. Eu acredito que a gente precisa parar de achar que o propósito sempre tá fora. Que as pessoas que vão nos dizer o que nós temos que fazer. Quando é algo só nosso. O processo, o propósito, a missão de vida, a sua vocação, é você que tem que dizer, é aquilo que você vive todos os dias, para que quando você chegue no fim da vida, você sinta feliz com o que você fez e que você não sinta que você ficou tão presa ao seu trabalho que só foi isso que você fez na sua vida, porque é essa sensação que eu tenho hoje. As pessoas vivem tanto pelo trabalho que elas não sabem quem elas são fora dele. E eu falo isso para vocês e eu falo isso para mim. Como uma pessoa que vive da criação de conteúdo, vive com podcast, tudo pra mim vira conteúdo. E eu acho que é essa linha tênue mesmo, né, de tentar se encontrar em uma coisa que facilmente você poderia trabalhar. O nosso descanso é scrollar a tela. O nosso descanso é, ai, peraí, deixa eu resolver uma coisa do trabalho. Sendo que você é importante na sua família, sendo que você é insubstituível para o seu marido ou para sua esposa, sendo que você é insubstituível para a sua casa. E quando a gente entende que o nosso propósito acontece todos os dias, eu acho que o processo fica mais leve e a gente tem mais consciência daquilo que a gente cria. Isso me faz pensar também muito sobre os momentos especiais, sabe? No filme ele fala muito sobre aquele momento que vai chegar. E esses dias eu tava até conversando com a minha mãe, uma história que a gente tava pensando sobre roupa especial. E minha mãe falou que quando ela era pequena, ela ganhou um vestidinho muito bonitinho. Só que minha avó falava, usa no momento especial, usa no momento especial. Chegou o momento especial. E aí o que aconteceu? A roupa não cabia mais. E aí você espera sempre um momento especial, e esse momento especial pode nunca chegar, e quando chegar você não estiver mais aqui. Então o momento especial é hoje, com o que você tem agora, com o que você pode fazer agora, o propósito com o que você é hoje. Às vezes você admira tanto as pessoas, nossa, eu acho essa pessoa tão plena, eu acho essa pessoa tão autêntica, justamente porque ela tá vivendo a vida dela, os dias dela, a rotina dela. E aqui eu não tô nem colocando em pauta os privilégios, mas eu estou falando para você reconhecer que você já está vivendo o seu propósito e você vai continuar vivendo todos os dias. E que você comece a reparar nisso. Você já está no oceano. Olha como que a gente ignora as nossas conquistas, olha como a gente ignora aquilo que a gente já tem e olha como a gente menospreza quem nós somos. Cada versão sua merece atenção. Você já tem aquilo que você pode, o que você precisa para começar e você já tá no oceano. E o que você vai fazer com isso? E a pergunta que fica é,
Qual é a vida que você quer criar? Se você fosse deixar um legado, qual legado você ia deixar? Eu, por exemplo, eu quero muito sempre falar para as pessoas, cara, viva. Viva de verdade, assim. Esse ano de 2025, eu senti que eu não vivi o suficiente. A gente passou por muitas coisas, muitos desafios. E um dos meus desejos para 2026 é exatamente isso. Viver. Eu tenho pressa de existir, igual o Lagoon dizia. De você fazer o seu propósito. Você com as suas mãos, com as suas versões, com aquilo que você acredita, sem pensar se deu certo, se deu errado, se existe um certo ou errado. E já logo adianto que não. Faça do seu jeito, faça com o que você tem, faça com o que você pode, mas viva. Viva primeiro, curte e posta depois. Principalmente falando de marca pessoal, a gente acha que marca pessoal é uma resposta que vem de fora. Não, é uma curadoria interna. É você pegar vários pontinhos seus e você vai construindo e mostrando quem você é. Você escolhe qual versão vai compartilhar. E ainda assim, isso não te torna menos original, menos autêntica. Isso só vai mostrar para as pessoas, eu quero comunicar isso, eu quero mostrar isso. Então, crie mais aquilo que te motiva. Porque quando a gente fala de disciplina e motivação, às vezes a gente pensa que é algo momentâneo, né? Eu preciso me sentir motivada para criar. Não! Você pode ter a disciplina de eu quero atingir esse objetivo e eu vou fazer de tudo para atingir esse objetivo. E quando eu atingir esse objetivo, ficar feliz com o objetivo, pela conquista, degustar. Tem até uma frase que fala o anseio a ansiedade de querer e o tédio de ter, se eu não me engano, acho que é assim. Mas alguma coisa do tipo, mas eu vou deixar na descrição porque eu não lembro, mas é um filósofo que falou isso. Do tédio de ter. A gente anseia tanto alguma coisa que quando tem aquilo perde a graça. E por quê? Se você teve tanta vontade de ter aquilo na sua vida, nos seus processos. Então, quando você sair desse episódio, olhe para as coisas que você conquistou e fique muito feliz por elas, assim. Porque tem muita gente que não conquistou. E, assim, você conquista muita coisa, mesmo que não seja tudo aquilo que as pessoas na internet dizem. Que você saia desse episódio com mais esperança, mais alegria e leveza para poder criar a vida que você quer. Porque só você pode isso. Essa é uma responsabilidade sua. Pare de terceirizar aquilo que você quer. Você use a sua bússola interna, que é a sua identidade. Cada pessoa tem a sua bússola. E essa bússola interna de cada pessoa vai criar o seu caminho. Vai levar para uma coisa. Então, às vezes, você tá querendo tanto viver uma vida que não é sua. Você fica olhando tanto pro outro que isso te dá comparação. Isso te faz procrastinar, te frustra. Sendo que você não tá vendo a sua bússola interna. Para onde você quer ir? O que você quer criar? Qual vida você realmente quer viver? Pensa nisso e coloque em prática. O seu propósito você vive todos os dias. Propósito não é o fim, é o caminho. E eu quero saber de você, isso faz sentido pra você também? Porque pra mim faz muito. Propósito não é isso tudo, esse negócio vendável que falo. É muito mais sobre a vida, experiência, jornada. E esse fio condutor que é o nosso ponto de vista, é a forma que como a gente sente tudo que a gente representa e coloca pro mundo. Isso é algo que ninguém vai poder fazer. E eu te encontro no próximo episódio. Beijo!